Tem fé em Deus, se calma a vida vai. Tem fé em Deus, se treme o coração. Tem fé em Deus, que é teu bondoso Pai. Tem fé, amigo, em Deus. Graça e paz esteja com todos vocês. Eu comecei cantando, embora minha voz não sirva muito para isso, eu confesso a vocês que é o que vai prevalecer. A fé em Deus para os últimos dias. O tema da lição, irmãos, tem a ver com esse assunto, o remanescente do tempo do fim. É interessante que ele fala do tempo, ou seja, é o remanescente que vai existir nesse tempo em especial. Houve vários remanescentes na história. O primeiro que a gente pode dizer, irmãos, que viveu com fidelidade e que sofreu uma grande ira de alguém foi Abel. A primeira vez que a Bíblia descreve alguém com muita ira é Caim. Irou Caim fortemente contra seu irmão e o matou. A mesma expressão, irmãos, é dita aqui no livro, na Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. Na versão King James atualizada, o texto diz assim: então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Observe que a expressão é restante, quer dizer aqueles que sobraram. E o autor da lição aqui mostra essa evidência também, ou seja, muitos foram atacados, mas teve um pouco que ainda faltou ser atacado com mais força, com mais ira, com uma ira muito mais desgovernada, uma ira mais descontrolada. Lembre, irmãos, que essa ira aqui de Satanás é a mesma ira, pode ser comparada com a ira de Caim contra seu irmão Abel, porque a ira de Caim levou a tão grande, foi de sobremaneira tão elevada, que ele matou seu irmão. E essa ira aqui do dragão, de Satanás para com o povo de Deus, é para matá-lo também. Lembre-se que o próprio Cristo disse que o inimigo veio para matar, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a sua função. Por mais que hoje ele venha com falácias e satisfações, ele faz isso simplesmente para oferecer o que ele quer, para ser satisfatório, e quando a gente acaba comendo aquilo ou se satisfazendo com aquilo, nós nos encontramos em sua mão. Claro, podemos ser tirados de lá, arrebatados pelo Espírito Santo, através de uma submissão nossa, mas ele sabe que isso causa um grande infortúnio na vida do ser humano. É por essa razão que eu aqui queria ler com vocês um texto no livro Vida de Jesus. Esse aqui, olha só. Naquele momento em que Satanás tentou a Cristo no deserto, e essa ilustração eu nunca mais me esqueço. Olha só. Aqui, Satanás está oferecendo a Cristo o mundo, o seu reino, o reino aqui deste mundo. E olha o que é que ele faz conosco também. Satanás ofereceu a Cristo o mundo e suas riquezas, se ele prestasse homenagem aos princípios do mal. É assim que ele nos apresenta sempre as vantagens que podem resultar da prática do mal. Ele segreda aos nossos ouvidos, dizendo assim: para poderes ser bem-sucedido, é necessário me obedecer. Não sejas tão escrupuloso por causa da verdade ou da honestidade. Atende a meu conselho e te darei fortuna, honra e felicidade. Não é isso que Satanás faz isso, não faz conosco hoje? Não precisa ser tão honesto, você não precisa ser tão fiel a isso aqui. Se você quiser aceitar a minha sugestão, você vai ter honra, felicidade, seus desejos serão satisfeitos e você ficará em paz. É assim que ele faz. Sabe, irmãos, a semelhança de um alçapão ou de uma armadilha, que a presa vai até ali e cai. Aquilo lhe atrai, a isca atrai. Aí você vai até a isca, pega aquela isca e então você é fisgado. Satanás faz mesmo assim. Ele oferece algo satisfatório para depois puxar o nosso tapete. E depois zomba pelas escolhas que fizemos, pelo fato de chegar para Deus e dizer: é esse que você está preparando para o céu? É este que você está de fato se submeteu à morte para salvá-lo? Ele me pertence. Ele faz a minha vontade. Sabe, irmãos, o texto no livro de Salmos diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Nós, como remanescente de Deus que somos, precisamos levar com seriedade, irmãos, a nossa vida de fé. Eu comecei cantando esse hino porque fé é a vitória. Sim, fé sempre tem poder. Abacuque descreve, né? O meu justo viverá pela fé.
Essa é a importância de todo filho e filha de Deus. Eu confesso, irmãos, que quando eu estava estudando esse assunto, eu estava chorando, eu estava choroso, um pouco triste, porque eu tenho visto, irmãos, na igreja adventista, hoje, infelizmente, muitas pessoas que vivem uma vida dupla. Claro que isso pode ser em todo mundo cristão, não é só na igreja adventista, mas eu faço parte desta igreja. E é nela que eu vivo, é nela que eu resido. Eu também tenho meus problemas espirituais. Mas eu não posso, irmãos, por essa causa, viver acalentado ou ficar acalmado com essa situação. Eu não posso ter uma dupla personalidade. O texto aqui fala que essas pessoas que vão se manter em pé, nesse período aqui, do tempo do fim, eles terão obediência a Deus. E o autor da lição, ele demonstra isso aqui em 3 pontos: lealdade, fidelidade e obediência. São 3 pontos que nos devem levar em consideração a importância de que eu realmente fui regenerado por Cristo. Então, quando eu vejo hoje na igreja pessoas que estão vivendo uma vida dupla, estão nem aí para nada, não, mas tem tudo em paz, isso não é nada de errado, isso não há problema algum em relação a isso ou aquilo. E você sabe o que eu estou falando. Nós temos a Bíblia para nos guiar na verdade, né? O próprio Espírito Santo, o próprio Cristo falou assim: e o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. E o próprio Jesus disse no próprio João, né, 17:17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, se tem algo que a gente deve levar em consideração, é a obediência e a submissão à vontade do Pai. Passamos por necessidades, dificuldades, sofremos muitas coisas, mas isso não nos deve trazer tamanho dano a ponto de comprometer o que temos a receber. Sabe, Cristo se colocou à nossa disposição ao assumir a forma humana. Como ser humano, ele venceu todas as tentações. Como ser humano, ele morreu a morte eterna para nos dar o resgate da vida eterna. Por essa razão, eu tenho que levar com muita seriedade. Satanás está irado, ele está realmente, sabe? E ele vai fazer. Olha o que eu li no livro Vida de Jesus. Não seja escrupuloso pela verdade ou pela lealdade. Aceite a minha sugestão. E eu te darei honra, felicidade e te darei satisfação momentânea. É isso que ele quer fazer. Eu fico triste quando vejo muitos filhos e filhas de Deus hoje trocando o que é eterno pela satisfação momentânea. A satisfação, irmãos, ela vai passar. E o desejo de querer novamente vai voltar. Lembre-se que Cristo falou para aquela samaritana: quem tomar desta água do poço voltará a ter sede, mas quem tomar da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas ele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando você se alimenta de Cristo, quando você vive por Cristo, quando você se alimenta de sua palavra, você vai transmitir aos outros. E nós seremos assim, irmãos, uns transmissores, vivenciadores. Por isso que o texto no final fala assim: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse testemunho pode ser aplicado ou a fé em Jesus, pode ser a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Ou o testemunho de Cristo, que vai ser vivenciado pelos filhos de Deus, também, claro, aplicado ao testemunho no sentido do dom profético, né? Que é o espírito de profecia. Então, aqueles que vivem pela palavra profética que foi falada no Antigo Testamento, e principalmente para nós que nos últimos dias tivemos a mensagem, ou temos a mensagem adventista pelo ministério de Ellen White, eu quero deixar aqui muito claro: o que vai prevalecer, irmãos, é o testemunho de Cristo na vida daqueles que se converteram. Satanás está irado, e uma coisa que ele não pode fazer, irmãos, é arrebatar de mim e de você o senso da eternidade. Ele só vai conseguir fazer isso se eu me submeter à sua vontade, ser escravo dos seus ardis, ficar alimentando das migalhas, das iscas que ele quer me oferecer. Então, o meu apelo a você hoje, como remanescente do tempo do fim: não viva se satisfazendo de migalhas. Cristo lhe deu a eternidade. Ele deu algo muito melhor. E ele não morreu aqui para satisfazer a mim e a você com satisfações momentâneas. Cristo quer nos dar a vida eterna. Lembre-se do que ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás oferece uma vida aqui. E vida no original grego tem 2 aplicações. Uma é vida biológica, vida física, e zoe. Zoe é vida eterna. Nesse texto aqui, eu vim para que tenham vida em abundância, é a vida eterna. Satanás quer prender muitos aqui com a vida deste mundo. Sabe, este canal que nós criamos aqui, ele um dia deixará de existir. Esses vídeos aqui um dia sairão do ar.
não só o meu, mas tantos outros vídeos que ensinam, que orientam, porque a palavra de Deus será retirada de todo. E Satanás, com grande ira, submeterá a todos a um decreto, a uma situação onde devemos prestar obediência e lealdade a Deus. Mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Sejamos o remanescente de Deus. Sejamos aqueles que tiram as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas para isso, vivamos essa luz verdadeiramente. Como diz o hino, né? Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o cristão goza essa luz que vem de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra e que nós sejamos o remanescente no tempo do fim. Que sejamos esse remanescente que hoje está vivendo pela fé em Cristo Jesus. Porque é nessa fé, Senhor, que nós iremos garantir a vitória para contigo. Não nos deixa, Pai, satisfazer com migalhas. Não nos deixa ficar fisgando as iscas do inimigo. Dá-nos, Senhor, discernimento, sobriedade e nos ajuda a, no Senhor, termos discernimento suficiente para escolher a Tua vontade. Te pedimos dessas bênçãos, guarda, Senhor, os Teus filhos que estão assistindo este vídeo e pela Tua misericórdia e bondade, não permita que o mal os vença, mas que em Cristo sejamos mais que vencedores. Te pedimos dessas bênçãos agradecidos, em nome do nosso vencedor, Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, até o próximo estudo e faça bom uso desse material e que ele enriqueça você não só nesse momento, mas ele enriqueça para a glória futura, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Até logo.